Graça e paz, meus queridos irmãos. Bom, nesse vídeo nós iremos pensar sobre a mensagem de Obadias. Bom, nosso livro base então será o livro do profeta Obadias. É um livro curto, apenas um capítulo, 21 versículos, mas é um livro muito rico em conteúdo. Então nós iremos, nesse vídeo, tratar de maneira introdutória sobre o livro inteiro. E nos próximos vídeos, então, nós faremos exposições sequenciais sobre o livro de Obadias. Então, nosso texto base para esse nosso vídeo é Obadias capítulo 1, verso 1, que diz: Visão de Obadias. Assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. O mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Bom, essa então é a nossa mensagem introdutória a Obadias. E essa mensagem ela tem como objetivo nos preparar para que a gente possa entrar nesse terreno desconhecido para muitos, né? O livro de Obadias não é um livro muito famoso e nem sempre há exposições frequentes sobre o livro de Obadias. Então, o objetivo dessa nossa mensagem é preparar esse terreno para que a gente possa entrar, né, nesse livro que é tão pequeno, porém que possui um conteúdo muito rico. Por isso, essa primeira mensagem ela vai adquirir um tom mais informativo, muito semelhante com como nós trabalhamos nas nossas escolas bíblicas dominicais. Portanto, pegue um papel, pegue uma caneta, faça anotações para que você absorva ao máximo que você puder desse livro que é tão precioso. Bom, a nossa mensagem ela será dividida em 4 partes. Em primeiro lugar, nós falaremos sobre o homem. Afinal, quem é Obadias? Em segundo lugar, nós vamos falar sobre a data, quando esse livro ele foi escrito. Em terceiro lugar, nós vamos falar sobre Edom, essa nação que recebe uma grande ênfase no livro de Obadias. E, em último lugar, nós falaremos sobre o tema propriamente dito do livro de Obadias e no final nós faremos algumas breves aplicações. Então vamos começar. Em primeiro lugar, o homem. Obadias significa servo do Senhor. O livro ele não nos dá mais informações sobre a origem de Obadias e nem sobre quem foi o pai de Obadias. Isso costuma ser, de certa forma, comum nos profetas. Mas aqui essas informações elas não são omitidas. Bom, o seu nome nos dá indícios de que Obadias era um homem de Deus. Obadias ele cita nesse livro frequentemente Jerusalém, ele cita Sião, ele cita Judá. Isso também nos dá indícios de que talvez a origem de Obadias remonte ao reino do sul. Bom, o nome Obadias ele aparece aproximadamente 20 vezes no Antigo Testamento. Algumas pessoas sustentam a ideia de que esse Obadias está relacionado com o Obadias que aparece em 1 Reis, capítulo 18. Na verdade, a tradição judaica associa o nome do profeta com o mordomo do rei Acabe. Aquele Obadias de 1 Reis, capítulo 18. Aquele Obadias, ele atuou com coragem para salvar 100 profetas. Mas outros comentaristas divergem dessa posição. Outros comentaristas vão sugerir que este Obadias é o mesmo Obadias que é descrito como oficial do rei Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 17. Bom, infelizmente, esses argumentos de que esse Obadias, o profeta Obadias, é o Obadias dos dias de Acabe ou é o Obadias dos dias de Josafá, na verdade isso não nos dá material suficiente para identificarmos a real identidade deste Obadias. Ainda assim, há de se convir que este Obadias era de fato um homem de Deus. Um homem que Deus escolheu para transmitir uma mensagem não para o próprio povo de Deus, mas para Edom, uma nação irmã à nação de Judá. Além do mais, irmãos, algo nós precisamos pontuar aqui também. Se a Escritura Sagrada omitiu a real identidade de Obadias, isso indica que nós devemos tomar cuidado com muita especulação. Onde a Escritura Sagrada se cala, nós nos calamos. Bom,
Então nós vimos um pouco sobre o homem Obadias. A sua identidade ela é envolta em mistério. Ele provavelmente é do sul. É um homem de Deus que Deus escolheu para transmitir uma mensagem para Edom. Em segundo lugar, a data. Bom, se identificar a real identidade de Obadias é difícil, não é diferente com a data desse livro. Também é uma grande controvérsia que gira em relação à data mais próxima da escrita desse livro. Alguns vão postular que esse livro foi escrito no 9º século antes de Cristo, outros no 7º século antes de Cristo, outros no 6º, outros vão postular que ele foi escrito no finalzinho do 5º século antes de Cristo. Bom, a posição que eu assumo é a posição em que esse livro ele foi escrito no 9º século antes de Cristo, portanto, a data mais tardia. E aqui nós sustentamos 3 argumentos. Em primeiro lugar, a posição do livro de Obadias dentro do cânon bíblico é uma evidência. Eu gostaria agora que você pudesse abrir a sua Bíblia lá nas primeiras folhas, onde você encontra ali o índice com a relação dos livros bíblicos. E eu gostaria que você desse uma olhadinha que existe uma ordem dos livros bíblicos dentro desse escopo que nós chamamos de profetas menores, a partir de Oséias até Malaquias. Vamos fazer esse pequeno exercício? Abra sua Bíblia e dê uma olhada naquele índice. Dentro dos profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias, nós temos 3 grupos muito interessantes ali. O primeiro grupo de profetas profetizou entre o século 9 a.C. ao século 8º a.C. E a ordem dos profetas é como está no índice. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. Esses profetas eles profetizaram do 9º século a.C. até o 8º século a.C. O segundo grupo de profetas profetizou no 7º século a.C. E esses são Naum, Abacuque e Sofonias. E o terceiro grupo de profetas profetizou do 6º século em diante. E são os 3 últimos profetas que nós encontramos no Antigo Testamento, que são Ageu, Zacarias e Malaquias. Onde estão Joel e Obadias? Justamente no primeiro grupo, no grupo de Oséias, no grupo de Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. Ou seja, no grupo dos profetas que profetizaram no 9º século. Parece que esses livros eles foram dispostos dessa forma dentro do cânon bíblico do Antigo Testamento em ordem cronológica. Bom, há quem diverge, mas essa é uma possível evidência de que a data para Obadias é uma data mais tardia. Segundo argumento, está lá em Obadias do verso 10 ao 14. Lá do verso 10 ao 14, confira na sua Bíblia, por favor, Obadias ele fala de uma invasão de inimigos que houve em Israel. E Edom colaborou com essa invasão. Esse relato dessa invasão provavelmente diz respeito a uma invasão que houve em Israel no reinado de Jeorão, filho de Josafá, quando árabes e filisteus invadiram as terras de Israel também no século IX. Olha, mais uma vez, um argumento para essa data mais tardia. E o relato dessa invasão dos filisteus e dos árabes, com a colaboração dos edonitas, está lá em 2 Crônicas, capítulo 21, verso 17. Se você comparar 2 Crônicas, capítulo 21, verso 17, com esse relato que nós encontramos de Obadias, do 10 ao 14, há uma similaridade muito grande de termos. Então existe uma proximidade muito interessante entre esses 2 termos, entre esses 2 textos. Por isso que nós sustentamos esse argumento para dizer que essa invasão que Obadias ele relata aqui tem a ver com a invasão que está relatada lá em 2 Crônicas, capítulo 21, verso 17. E o terceiro e último argumento é porque alguns comentaristas, alguns exegetas vão sustentar que, na verdade, essa invasão que Obadias relata aqui do verso 10 ao verso 14 não diz respeito a um evento histórico que aconteceu no século IX, como nós acabamos de ver aqui em 2 Crônicas 21, 17. Eles vão sustentar que Obadias está relatando a invasão babilônica a Jerusalém que aconteceu em 586. Mas é muito difícil sustentar essa posição, porque em nenhum versículo desse único capítulo de Obadias nós encontramos uma referência à Babilônia, nós não encontramos uma referência ao exílio,
aos caldeus e nem mesmo ao templo. Se Obadias estivesse escrevendo do exílio babilônico, ou fosse um escrito posterior ao exílio, com certeza haveria alguma referência, ou à Babilônia, ou aos caldeus, ou ao próprio templo, e não há nenhuma referência. Por isso, nós sustentamos que essa invasão diz respeito ao que aconteceu em 2 Crônicas, capítulo 21, e o verso 17. Bom, irmãos, de qualquer forma, sendo essa invasão aquilo que aconteceu, aquele evento histórico do século IX, ou evento histórico do século VI, fato é que houve uma invasão inimiga, Judá foi completamente devastada e os edomitas colaboraram, contribuíram. Independente da data, esses fatos de fato aconteceram. Então vimos um pouco sobre o homem. Falamos então sobre a data. Nós sustentamos que esse livro ele foi escrito no século IX, mas ainda que porventura ele tenha sido escrito no século V, de qualquer forma, houve sim uma invasão inimiga, Judá foi devastada e os edomitas estiveram presentes, participando, colaborando e celebrando a destruição do povo de Deus. Em terceiro lugar, Edom. É muito importante que a gente entenda um pouco sobre essa nação, até porque ela faz parte da temática central do livro de Obadias. Bom, os edomitas, eles descendem de Esaú, isso mesmo. O Esaú, filho de Isaac, irmão de Jacó. O nome Edom significa vermelho e é uma referência ao ensopado vermelho que Jacó estava preparando quando seu irmão chegou da caça. Na ocasião, Esaú tomou aquele ensopado em troca da sua primogenitura. Esaú também, ele fez pouco caso das promessas da aliança ao se casar com mulheres cananitas. Isso está lá em Gênesis capítulo 26. E depois que Jacó tomou-lhe o direito à primogenitura, Esaú ele foi condenado a viver ao ar livre. Essa referência está em Gênesis 25, 27. Bom, após esses acontecimentos, Esaú então ele parte e vai morar em regiões montanhosas ao sul do Mar Morto. Uma região que ganhou o nome de Edom, ou no grego Idumeia. Esse termo grego aparece no Novo Testamento. Então é muito importante que quando você ler esse termo Idumeia no Novo Testamento, você se lembre que diz respeito a Edom. E também a gente precisa fazer uma pausa aqui. Nos profetas, Edom não se refere necessariamente a Esaú. Às vezes sim, mas mais especificamente a terra, a uma nação. Então Esaú e Edom pode aparecer como sinônimos. Da mesma forma, Jacó pode se referir tanto ao patriarca quanto à própria nação. Os profetas vão se referir a Israel por vezes como Jacó. Bom, as cidades de Edom, elas estavam muito bem posicionadas ali naquelas regiões montanhosas e eram verdadeiras fortalezas impenetráveis. No verso 3 de Obadias, o profeta, ali sendo um porta-voz de Deus, critica a prepotência, a presunção dos edomitas de se sentirem altamente seguros em sua grande fortaleza, porque eles estavam ali rodeados por montanhas. A terra de Edom também era muito rica devido à mineração de cobre que havia ali. E o que é mais curioso é que a inimizade entre essas duas nações, Edom e Israel, já havia sido profetizada em Gênesis capítulo 25. Jacó e Esaú já tiveram a vida, já vieram a vida em disputa um contra o outro. Você que já leu aquele relato de Gênesis capítulo 25, vai perceber que havia uma disputa. E os gêmeos eles estavam ali no ventre da mãe, já em uma disputa. E no ventre da mãe, né, ali em Gênesis capítulo 25, 26, há o relato de que duas nações estavam presentes. Então veja que aquelas crianças elas são percebidas, né, como quem daria, né, início a duas grandes nações. Jacó ao povo de Israel e Esaú aos edomitas. E haveria frequente conflito, assim como houve entre aqueles irmãos, esse conflito, então, ele perduraria durante a história. Né? A nação de Israel, Jacó, seria frequentemente hostilizada por Edom.
né? Não é à toa, como eu disse, né, que a história ela relate frequentemente essa inimizade entre as nações. Por exemplo, lá em Números capítulo 20, do verso 14 ao 21, quando Israel saiu do Egito liderado por Moisés, naquela história dramática, Edom não deixou Jacó passar, não deixou Israel passar, de tal forma que Israel teve que fazer uma volta muito longa por conta da hostilidade que os edomitas, a sua nação irmã, impuseram sobre eles. E é interessante notar, irmãos, que o Deus de Israel sempre orientou Israel a ser generoso com a sua nação irmã, Edom. Lá em Deuteronômio, capítulo 23, verso 7, Deus diz o seguinte: não rejeite o edomita, pois ele é o seu irmão. Deus nunca sustentou que Israel pudesse retribuir a hostilidade que Edom, a sua nação irmã, estava infligindo ao próprio povo de Deus. Em contrapartida, o que vemos é que Edom sempre nutriu ódio em relação a Israel. E o conflito entre Israel e Edom permaneceu nos dias de Saul, permaneceu nos dias de Josafá, nos dias de Jeurão. Do quarto século em diante, os edomitas eles passaram a ser conhecidos como idumeus. E é curioso notar, irmãos, que Herodes o Grande, o rei da Judéia, sim, esse mesmo Herodes que mandou matar Jesus quando Jesus era uma criança, esse Herodes era idumeu. Retrocedendo, né, a terminologia antiga, era um edomita. Notem, irmãos, que coisa interessante. O conflito entre Edom e Jacó vai de Isaac a Jesus Cristo, perpassando toda a história do Antigo Testamento, o período interbíblico, até chegar nos dias de Cristo. Essa nação, os edomitas, durante todo esse tempo, se posicionaram de maneira violenta, hostil contra o povo de Deus. Mas é interessante notar que os idumeus, os edomitas e os judeus, em 70 depois de Cristo, eles se reuniram em Jerusalém para se rebelar contra Roma. A triste notícia é que Roma era uma grande potência militar e destruiu tanto judeus quanto os edomitas, né? Eles infligindo uma severa derrota. Daquele tempo para cá, nunca mais se ouviu falar sobre os idumeus ou sobre os edomitas. Eles foram totalmente destruídos. E isso acabou, então, fazendo valer a profecia que Obadias compartilhou conosco aqui no verso 10. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Ali em 70 depois de Cristo, essa nação, que infligiu muito sofrimento ao povo de Deus ao longo da história, ela deixou de existir. De acordo com a profecia de Obadias, no 9º século antes de Cristo. Ainda mais no verso 18 nós encontramos o seguinte: não haverá sobreviventes da descendência de Esaú. Se cumpriu a palavra do profeta. Irmãos, basicamente o que Obadias ele vai nos mostrar é que Deus escolheu Jacó, mas rejeitou Esaú. Paulo relembrou disso em Romanos capítulo 9, verso 13, quando ele diz, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. A consequência da rejeição de Deus em relação à nação descendente de Esaú foi a sua total e absoluta destruição. Isso foi um fato histórico. Por fim, irmãos, pensar um pouquinho sobre os temas que nós encontramos aqui no livro de Obadias. Como nós já falamos, os destinatários desse livro não é o povo de Israel, mas os edomitas, essa nação irmã a Israel, essa nação irmã a Jacó, que durante a história fez hostilidade ao povo de Deus. Bom, o espírito de orgulho de Edom e o seu ódio feroz por Israel fizeram de Edom objeto da ira de Deus. Fizeram de Edom alvo da ira de Deus. O amor que Deus tinha por Israel era profundo demais. A ponto de Zacarias dizer lá em Zacarias capítulo 2, verso 8, que quem tocasse em Israel tocava então na menina dos olhos de Deus. Deus então mira, né, a sua ira em Edom, aplicando a sua terrível justiça, destruindo completamente essa nação.
Quais foram os motivos, os reais motivos que atraíram a ira de Deus sobre Edom? Nós encontramos isso também em Obadias. Em primeiro lugar, Edom ignorou as necessidades de Judá. Quando Judá, lembrem-se, Judá, Jacó, Israel são sinônimos, povo de Deus, tá? Então, em primeiro lugar, Edom ignorou as necessidades de Judá. Quando Judá precisou de ajuda, Edom os ignorou. Em segundo lugar, Edom se alegrou com a desgraça de Judá. Terceiro, Edom roubou a riqueza de Judá. E quarto lugar, impediram que Judá escapasse. Por isso, então, Deus puniria de maneira severa essa nação. E Obadias ele também introduz a ideia do dia do Senhor, como nós também já vimos em Joel, mas há uma diferença. Joel ele toma um evento histórico, a praga dos gafanhotos, para apontar para o evento de maiores proporções, né, com sinais cósmicos, chamado de o dia do Senhor. Obadias ele também toma um evento histórico para apontar para o dia do Senhor. Mas Obadias ele toma a própria violência de Edom contra Israel para apontar para o dia do Senhor e falar que naquele dia Edom será retribuído em maior grau por tudo aquilo que fez ao povo de Deus. Bom, irmãos, então vimos um pouquinho sobre o homem, esse homem de identidade desconhecida, contudo era um homem de Deus, escolhido por Deus para ser o receptor e o transmissor da revelação expressa da vontade de Deus. Vimos também que a data pode remontar-se a uma data mais antiga, ao 9º século, mas ainda que tenha sido escrito no 5º século, é muito importante que a gente reconheça o que de fato contém aqui nesse texto para nós, né? Houve uma invasão inimiga, Judá foi completamente devastada e os edomitas participaram de tudo aquilo. Nós vimos então que os edomitas eles remontam a Esaú, o irmão de Jacó, ambos filhos de Isaac. Vimos que Jacó e Esaú foram então as sementes, né, de duas grandes nações que viveriam em constante oposição. E vimos que Edom foi completamente destruída em 70 depois de Cristo diante dos soldados romanos. E por fim, vimos aqui que a ira de Deus se volta contra Edom por toda a maldade que Edom fez em relação ao povo de Deus. E vimos que uma temática muito forte nesse livro é a respeito do dia do Senhor. Então nós temos uma parte histórica nesse livro e nós temos também uma estrutura escatológica muito forte. Eu quero convidar você então para que nos próximos vídeos você esteja preparado para que a gente possa entrar no livro de Obadias e mastigá-lo versículo após versículo, fazendo as aplicações para a nossa vida. É um livro que fala de maneira muito profunda ao nosso coração, pode trazer muita edificação tanto para a minha quanto para a sua vida. Bom, em termos de aplicações finais, o que nós veremos ao longo das nossas exposições é que Deus ama e protege o seu povo. Nós veremos no livro de Obadias esse cuidado especial, paternal, de Deus em relação ao seu povo. Veremos também como Deus ele é soberano. É assim que o profeta ele começa o seu livro, Visão de Obadias. Assim diz o soberano Senhor. Deus ele promete a destruição de uma nação e ele cumpre. Ele é poderoso, ele é Senhor sobre todas as nações, é isso que nós veremos. Em terceiro lugar, nós veremos como Deus se posiciona contra o orgulho, contra a soberba, a prepotência, a presunção. Veremos também como Deus se posiciona, em quarto lugar, contra quem tem prazer na destruição dos outros, como foi o caso dos edomitas. E também veremos como Deus ele aplicará de maneira plena a sua justiça sobre todas as nações e abençoará o seu povo. Muitas outras aplicações fluirão desse livro que é pequenino, porém tem um conteúdo riquíssimo para a nossa vida. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o livro de Obadias e nos vemos em um próximo vídeo. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento de reflexão na sua palavra. Estudar as Escrituras para nós é motivo de grande alegria e prazer, Senhor. Porque nós encontramos na sua palavra motivo de satisfação, nós aprendemos mais sobre o Senhor e a nossa adoração a Ti, Pai amado, ela é refinada. Obrigado por esse tempo, é assim que oramos em nome de Jesus. Bom, não esqueça de curtir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal da nossa igreja e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Te vejo no próximo vídeo, que Deus abençoe.